O estranho Bob Esponja é feito em inteligência artificial. Não, você não ouviu errado. Alguém criou um desenho do Bob Esponja utilizando-se de inteligência artificial. E não desenho tipo fanarts ou imagens, literalmente um desenho animado com roteiros e episódios. Nos últimos meses o tema inteligência artificial vem sendo cada vez mais debatido, com pessoas se perguntando o que é ético ou não. Existe um medo que, na minha sincera opinião, é um tanto quanto exagerado, sobre a inteligência artificial, já que muitas pessoas acham que a inteligência artificial será usada no futuro e substituirá os empregos das pessoas, principalmente no quesito arte e desenho, já que várias pessoas acreditam que as IAs vão roubar os empregos dos artistas. Mas eu não acredito que isso vai acontecer porque a maior parte das pessoas que utilizam-se de IA estão ocupadas fazendo isso. Eu sei que você é um fã da Belle Delphine. Belle Delphine. Mandar as conversas dos Né? caras. Tudo conversa gerada por IA. É só coisa aleatória. Eu parece mesmo converso com o Pac. Não, o Patrick, ele tem problema, cara. Ele conversa e sai andando do nada. Roteiro GPT. Ela é casada. Oh meu Deus, eles descobriram que a Mary Delphine é casada. Esponja AI, ou Esponja Gerada por IA, foi uma série não oficial ao vivo da web, hospedada no canal do YouTube AI_Esponja. O stream frequentemente parava de funcionar e um novo tinha que ser criado, mas fora isso, a série era transmitida 24 horas por dia. Como o nome da série pode sugerir, AI Esponja é totalmente escrito por AI, com base em solicitações enviadas por membros no servidor do Discord do programa. O show é uma paródia obscena da série Bob Esponja Calça Quadrada. Pois é, esse é o IA Esponja. É meio difícil encontrar algumas informações sobre isso, já que tudo é feito ao vivo, por IA. Eu não entendo muito de programação, então eu não entendo ao certo como funciona, mas eu tenho uma leve ideia de como eu acho que é feito. Então, se tu é um programador ou manja do assunto e quiser dizer como ela funciona, aí vai ser interessante. Mas eu creio que provavelmente deve ser tipo aqueles chat online de inteligência artificial, onde você fala e ele responde. Eu creio que deve ser semelhante a isso. Cada personagem em cena seria como se fosse um deles, e conforme um fala algo, o outro responde. A pessoa por detrás deve dar apenas um comando inicial, um tema para a cena, e a partir daí a cena se desenrola, já que os membros do Discord apenas davam sugestões. Eu chamei algumas pessoas para assistirem comigo, que talvez vocês devam conhecer, pois os três já apareceram aqui no canal, e eu também já apareci no canal deles, e foi uma experiência bem única. Seguinte, como é que vai ser? Deixa eu explicar como vai ser o vídeo, porque eu também não assisti ainda. Basicamente, existe um negócio na internet que é uma IA de inteligência artificial, que ela faz episódios de Bob Esponja aleatório. Ela cria episódios de Bob Esponja aleatório. Tipo, ela vai pegando coisa aleatória e cria um episódio de Bob Esponja em 3D. E é isso. É basicamente isso. A gente vai assistir isso. Até eu faço melhor, hein? Até eu faço melhor. Tu não tem vergonha na cara não, Pac? Não tenha vergonha na cara, não. Infelizmente. Esse canal tá ficando no fundo do poço, viu? Cala a boca. O cara nem faz vídeo e acha que tem moral. Uma coisa engraçada dessa IA é que ela é totalmente imprevisível. E ela praticamente não tem filtro, então vira e mexe saem uns negócios que normalmente você não veria em um episódio normal de Bob Esponja. Tipo isso daí. Quê? Cheirando cocaína, não, normal. Ô, coisa linda. Refrigerador do Bob Esponja. Episódios normais do Bob Esponja do Lula Molusco cheirando cocaína. Caraca, mano. Olha, meus sonhos, ó. Parece meus sonhos isso aí. Caraca, vai ser só isso o episódio? Acho que o episódio é só isso, ele cheirando cocaína. Os espectadores podiam doar $3,33 para nomear um peixe de fundo. Em 7 de junho de 2023, o stream foi retirado pela Paramount por violações de direitos autorais. Um novo canal surgiu no YouTube que foi criado em 8 de julho, no dia seguinte, porém também foi retirado pela Paramount. Em 9 de junho de 2023, um novo canal no YouTube foi criado e dessa vez o stream não tinha música nem doações. Músicas sem direitos autorais foi adicionadas mais tarde naquele dia, antes de ser substituído pelo tema de Better Call Saul. Hoje o canal se encontra totalmente inativo. As lives frequentemente caíam, e agora nem vídeo tem mais no canal, apenas re-ups na internet. Existe uma outra IA, só que essa faz vezes de Family Guy, mas sinceramente eu não achei tão engraçado, porque Family Guy por si só já é meio aleatório. Essa IA, ela é programada de uma maneira interessante. Sempre que aparece aqueles card de alguns minutos depois de Bob Esponja,
O bot, ele meio que muda o rumo da cena e torna as coisas cada vez mais imprevisíveis e aleatórias. Então é sempre meio difícil de prever o que tá acontecendo e o que vai acontecer. Sem falar que os objetos em cena são todos movidos de maneira aleatória. Então os personagens ficam andando sem rumo pra lá e pra cá. E às vezes uns carros, os objetos batem neles em cena. Miau, miau, miau. Mel, mel, miau, miau. Os caras andando. Por que o Bob Esponja tá andando estranho? Tudo bugado. Isso tudo fica ao vivo. Isso fica mais bizarro. My pênis. Que conversa é essa? Eles estão falando sobre tamanhos. Os caras comparando o tamanho das espadas. E o barco atropelando eles toda hora. O Patrick cai todo duro no chão. Por que o Gary? Olha o Gary empurrando o Patrick. Muitos dos registros dessas IA foi gravações feitas por outras pessoas, já que meio que o canal que faz as transmissões não salvava lives. Isso pelo fato de ser uma IA com praticamente zero filtro. Muitas das vezes, a inteligência artificial fala algumas coisas bem erradas e criminosas, que poderiam fazer ela ser banida, e foi realmente isso que aconteceu. Por alguns dos comentários que eu li, aparentemente essa IA foi banida da Twitch por causa de alguma das coisas muito erradas que algum dos personagens falou, o que sinceramente eu não duvido que seja verdade, já que ela meio que solta umas paradas bem aleatórias do nada. Qual que é o Nossa senhora. ingrediente secreto? Sêmen. É o ingrediente secreto, nem. É o ingrediente secreto, mano. graça. O ingrediente secreto do hambúrguer foi Sêmen. revelado. O hambúrguer favorito aí dos fãs do Psycho. Brilhe, brilhe. A chave do... É porque esse jogo tá parecendo GTA. Então, né, cara, tá tipo parecendo um mod de GTA, tá ligado? Não faço ideia. Se pá, eles pegaram os modelos do... É GTA, parece GTA. Eu não sei ao certo sobre os modelos que ele usa. O YouTube identificou como se fosse uma gameplay de SpongeBob Bikini Battle, que tem uns modelos um pouco semelhantes, então até pensei que poderia ser que eles pegaram os modelos desse jogo, mas reparando bem, não são muito idênticos. E aí eu fui olhar no Google, e na verdade se você pesquisar no Google por Bob Esponja modelo 3D, aparece um modelo bem parecido. Então a pessoa por trás só foi no Google e pegou uns modelos aleatórios aí no Google. Todos os eventos são gerados aleatório, tipo começar a chover do nada. Começou a chover do nada. Nossa, que chuva linda. Chuva bem feita. Olha o CGI da chuva. Nossa senhora, parece um green screen mal feito. Se pá, é. Nossa, acho que está chovendo dentro do meu celular, hein? Eu achei outras IAs que surgiram depois com a mesma proposta, inclusive uma outra de Bob Esponja, só que feito no Minecraft. Só que, ao que parece, ambas não têm nenhuma ligação. Essa do Minecraft usa sugestões do chat como tópico, e se explicaria as conversas aleatórias, mas quando eu entrei não havia ninguém no chat, e mesmo assim a conversa continuava rolando. Então eu real não sei como explica isso, mas essa versão que a gente viu, ela usava sugestões de membros do Discord. Essa IA, ela faz tudo, ela controla os personagens do cenário, inclusive as vozes. O que deixa tudo mais engraçado é que ela usa modelo oficial das vozes do Bob Esponja em inglês. Então é a própria voz dos personagens do Bob Esponja falando algumas atrocidades. Eu não sei se isso é uma propaganda para algum modelo de voz de IA chamada AI Custom Solution, porque essa outra live do Bob Esponja por IA deixa bem claro sobre esse programa, já que além de ter na descrição da stream, quando você entra no site, a primeira coisa que aparece é que é essa stream do Bob Esponja no Mine, e é basicamente uma IA que faz vozes. Eu imaginaria os dubladores daqui dublando uma coisa dessa. Nem precisa com essas vozes, e aí dá pra fazer tranquilamente. Verdade, né? Eles fizeram até voz com IA. Mas você sabe que os atores estão em greve por causa disso, né? Você não viu o cover do Diego e do Haluca? Eu vi. Cantando com... Esses papos de IA sempre levantam algumas questões e algumas discussões na internet sobre o rumo que vai tomar e se eles vão substituir as pessoas. E por conta disso, tem gente que tem uma aversão à IA, principalmente no Twitter, onde só tem gente burra. Inclusive, tentaram cancelar o Guto lá da Cronosfera, porque ele tava zoando com a IA dublando Jojo. E tentaram cancelar ele por isso. Vira e mexe, alguém posta algo de IA e as pessoas tentam mentir
mentir pra elas mesmas dizendo que tá ruim, mal feito, quando na verdade não tá. E é exatamente por isso que é tão assustador e que as IAs são assustadoras. Mas apesar de sim, eu confesso ter um certo medo de IA, eu não acho que elas vão substituir nada, e muito menos os artistas, da mesma forma como robôs aspiradores não substituíram o trabalho de empregadas domésticas, ou as máquinas de lavar louça não substituíram as pessoas que trabalham lavando pratos. Eu não acho que IA vão substituir artistas e editores ou esse tipo de coisa, porque alguém que se utiliza de IA para fazer algo, ou para fazer um desenho, é uma pessoa que normalmente não iria pagar para um artista, ou alguém que não tem interesse. Então eu não acho que tá tirando o espaço de ninguém. Se IA não existisse, essa pessoa não iria atrás de um desenhista para fazer um desenho, então os artistas não estão perdendo nada. Alguém que precisa de alguma arte vai sempre preferir ir atrás de um artista de verdade, pelo fato do artista poder fazer exatamente o que ela está pedindo, coisas que uma IA não é tão capaz de fazer, já que ela usa outros materiais de bases. Então, se você quer uma arte original e extremamente específica, que não tem em nenhum lugar da internet uma referência, nenhuma IA vai conseguir fazer isso. Então, gente assim sempre vai precisar correr atrás de artistas reais. Inclusive, eu acho que isso vai valorizar artistas que fazem desenhos reais. Assim como pessoas pagam 100 pilas muitas vezes por um hambúrguer ruim só por ele ser artesanal, ao invés de pagar, sei lá, 10 conto num lanche de fast food, tenho certeza que muita gente vai preferir artistas humanos ao invés de IA. Eu acho que toda essa discussão contra IA no começo até fazia um pouco de sentido, principalmente em competições de desenhos ou coisa do gênero, mas em muitos casos é uma briga extremamente fútil e até contra o avanço, já que isso é um papo bem elitista, mas eu não vou entrar muito nesse tópico. Eu mesmo jamais usaria IA para fazer meus desenhos, até porque jamais uma delas conseguiria fazer exatamente o que eu quero. Pode até sim sair algo bonito e que me agrade, mas não vai ser algo exatamente como eu quero. Isso é algo que apenas um desenhista vai conseguir fazer. Eu acho que nem na questão de dublagem vai acontecer, já que, querendo ou não, dublagem é atuação. Se você pegar uma IA e dar texto pra ela, vai ficar horroroso, igual essa IA do Bob Esponja que nós vimos, e ninguém vai querer isso. Então, mesmo que você queira usar IA na dublagem, você ainda vai precisar de um dublador, já que, caso você não saiba, essas IAs de voz funcionam assim. Você grava um áudio falando algo e a IA bota outra voz por cima da sua. Então você ainda iria precisar de dubladores e atores, mesmo que você queira usar IA na dublagem. Então se você quiser a voz do Wendel Bezerra dublando algo, além de você necessitar da autorização dele, você ainda precisaria de um ator falando por cima e atuando para depois jogar a voz em IA em cima. Então é muito mais fácil você simplesmente ir lá e chamar o próprio Wendel Bezerra para dublar. Na verdade, eu acho que isso seria interessante em casos de dubladores que fazem personagens muito icônicos, mas infelizmente vieram a falecer. Você pode chamar alguém para dublar e atuar, e depois, claro, com a permissão dos familiares, você coloca a voz original por cima da atuação. E meio que todo mundo sai feliz, porque ninguém perde o emprego, porque você ainda vai precisar de alguém capacitado para dublar e atuar. E vai ainda gerar mais renda e emprego para todo mundo, já que você vai precisar pagar os direitos do uso da voz para a família, da voz original, e ainda vai precisar de alguém que entenda e saiba mexer com IA para configurar e mexer nisso. Já que, apesar de não ser tão difícil, não é qualquer um que faz. Mas é claro que nem tudo são mar de rosas. O futuro é imprevisível. Apesar de eu achar que IA não vai substituir ninguém em nada, eu não sou o dono da razão, e eu posso estar completamente enganado, e no futuro IA substituam todo mundo, e a gente more na rua. Então diz aí nos comentários a sua opinião. E se você discorda de mim, porque toda opinião é bem-vinda, aqui não é o Twitter, então você pode discordar de mim sem eu falar pra vocês se matar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau. Me sigam no meu YouTube, que é Vic. Sou maravilhoso lá. Amanhã tem vídeo. Mentira, não sigo ele não, ele não posta nada. Ele demora 3 meses a cada um vídeo. Quem não posta nada? É porque eu trabalho no meu vídeo, né? Eu deixo ele trabalhar diferente de você. Eita. Depende de você o que, rapaz? Você não sabe nem o que eu faço. Eu levanto umas lajes aqui por 5 horas. É isso. É, cara, o Dato estuda por 24 horas por dia, por isso que ele não faz isso. Eu tô chicoteado todo dia. Eu levanto laje, estudo, derrubo o prédio. É real. É, tão real quanto o Mundial do Palmeiras. Ele levanta às 6 horas da manhã pra caminhar 200 km
quilômetros só pra chegar na metade do caminho.